Olá, Enio aqui. Olá a todos, Micael Moura. Olá a todos, Eliel Moura. E aqui hoje gostaria de dar boas-vindas a vocês que estão nos assistindo e também aqueles que já são de casa ou que estão nos conhecendo aqui pela primeira vez. Esse aqui é o Arsenal Teológico e hoje estaremos dando início a esse quadro de testemunhos, não somente na questão de ministérios, mas compartilhar as experiências espirituais que nós temos, e vamos começar esse quadro compartilhando as nossas experiências. Hoje o Eliel vai ser o entrevistado da equipe, que nós possamos aprender com ele. Mas antes de tudo, por favor, inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque senão a gente fica triste, né? Tá trabalhando, fazendo tanta coisa aqui e você nem dá um likezinho. Então, por favor, se inscreva, dê um like e também compartilhe, se você puder, para nos ajudar a continuar espalhando esses testemunhos e devocionais que serão transmitidos logo mais. Então, muito obrigado e vamos começar com a nossa conversa. Eliel, meu querido, diga aí como foi a tua infância, a infância desse jovem careca. Muito bem. Bom, eu nasci sem cabelo. Não, brincadeira, eu nasci com muito cabelo. Pelo contrário aí da minha agora juventude, eu sou jovem ainda, né? Eu nasci com bastante cabelo, mas o Micael me conheceu com cabelo, que é meu primo, né? A gente brincou muito quando a gente era criança. Mas a minha infância eu passei em vários lugares. Primeiro eu morei junto com a minha avó, com o meu avô, e no meu testemunho de salvação até às vezes o pessoal acha engraçado, né? Porque eu morei num bar, então o pessoal fala que eu sou agora tudo está bar, explicado. Mas quando eu era criança eu morava com os meus avós e minha mãe também. Minha mãe se separou quando eu era bem nenezinho ainda, né? Então eu fui criado uma boa parte da minha infância pelos meus avós e, por consequência, eles tinham um bar, né? Então a casa era meio que ligada no bar, então a gente morava ali na parte de trás, mas tinha o bar na parte da frente. Então minha infância eu passei dentro desse ambiente, mas ao mesmo tempo a minha mãe sempre frequentou a igreja batista, né? Inclusive a igreja que a gente frequentava, né? Nós íamos a igreja do pai do Micael, o pastor Valdir, em Osternac, aqui no Paraná, aqui em Curitiba. O pastor Valdir, ele é pastor lá, junto com a minha tia Marli, que é a irmã da minha mãe, mas na época que minha mãe frequentava, não era ele o pastor, né? Então, quando eu era criança, eu frequentava lá, então eu morava no bar e nos finais de semana ali, não no bar, né? Eu vou mudar, morava na casa da minha avó e nos finais de semana nós íamos para a igreja, né? A gente passava o final de semana lá em Osternac, que é o bairro onde é a igreja. Eu morava em outro bairro de Curitiba, então a gente era longe, né? Era uma viagem aí de ônibus. Não uma viagem, né? Mas um bom tempinho aí de ônibus, então a gente ficava o final de semana lá. Então eu tive contato com a palavra de Deus desde criança. E ao mesmo tempo tive contato com as coisas do mundo, né? Imagine uma criança vivendo dentro de um bar, né? Era bem engraçado, né? Rindo dos bêbados, essas coisas todas, mas ao mesmo tempo Deus, ele foi misericordioso e eu pude aceitar Cristo com 6 anos de idade. Então, mesmo dentro daquele ambiente, eu aceitei a Cristo por conta da minha mãe sempre me levar na igreja, sempre ter esse contato. Inclusive, eu aceitei a Cristo lá na igreja de Osternac, né? Foi junto com a minha mãe, né? Foi em casa, né? Minha mãe sempre lia a Bíblia antes de dormir. Então, eu dormia no mesmo quarto que minha mãe. Então, ela fazia a leitura dela à noite. E um dia ela estava lendo e eu questionei ela como que eu poderia fazer para aceitar Cristo. E essa questão veio porque no domingo, ou em alguma classe de criança, a professora falou sobre o inferno, sobre a condenação, e eu fiquei assim, né? Opa, eu não quero ir pro inferno. E aí ela falou sobre aceitar Cristo, e eu não entendi muito bem na classe, mas quando eu cheguei em casa eu perguntei para minha mãe, e naquela noite
eu não lembro o dia, né, exatamente, mas eu lembro que eu perguntei, minha mãe me explicou que eu deveria orar e aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, eu aceitei a Cristo naquela noite. E na época eu não percebia a mudança, né? Mas hoje, olhando para trás, eu consigo perceber a mudança, sabe? Que tinha de atitudes com relação a coisas que eu deveria fazer ou não deveria fazer. Estando num ambiente, né, de bar e tudo mais, então era muito influenciado por outras coisas, né? Tipo, brincar, música, essas coisas todas. Então, eu me sentia incomodado, né, naquele ambiente. Por conta das músicas, por conta do ambiente, coisas que minha avó talvez permitiria eu fazer, mas eu sabia que eu não deveria fazer porque eu era um salvo. Então, mesmo naquele ambiente, Deus foi misericordioso e eu aceitei a Cristo. Então, minha infância foi uma boa parte lá, mas também morei em Osternac, perto da igreja lá, na casa de uma tia minha lá. Na verdade, acho que umas 4 casas lá perto da igreja eu morei. E aí depois, eu posso passar para adolescência ou é só a infância? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Tá, passa aí. Isso aí, ó, pessoal, é o que dá a gente entrevistar missionário, pastor, que daí começa a falar e não para mais. Ele pode levantar a mão. Que é 40 minutos, né? 40 minutos de pregação. 40 minutos, né? A pregação, já abre a Bíblia ali. Já vai embora. Então, tá, algumas questões. Primeiro, quando você aceitou a Cristo, então lá no começo, você falou sobre a igreja de Osternac, da qual o pastor Valdir, meu pai, é pastor hoje, mas na época ele não era pastor, né? Isso foi não. Há quanto tempo atrás? Sim ou não? Bom, só fazer as contas. Eu tinha 6 anos. Foi 6 anos, tá. Sim, eu tinha 6 anos de idade. Quem era o pastor na época lá? Olha, se eu não me engano, era o pastor Eutálio. Eutálio, acho que é o nome dele. Porque eu me lembro dele, sabe? Me lembro Sim. dele nessa parte da minha infância. Então, se eu não me engano, era ele. Mas tinha um outro pastor também lá, e eu não lembro como é o nome do pastor, mas o que eu me recordo era o pastor Eutálio. Certo. Inclusive, ele vem no seminário de vez em quando, assim. Eu não sei qual é o local que ele está agora, mas eu sei que ele... Osasco. Tá bom. Osasco, né? Eu não sabia também, não. Aqui é conhecimento. Rapaz, você faz tudo. E daí, quando você aceitou a Cristo e tal, tinha 6 anos, você morava perto da igreja, ou você morava lá acho que era no SIC, lá bem mais distante, não é? Isso. Então vocês iam para o Osternac só no final de semana? Só no final de semana, talvez quarta, uma vez ou outra, né? Mas era mais final de semana. E a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Então significa que você desde criança bebe, é? Isso vai estar na thumb, isso vai estar escrito. Pastor Eliel bebe desde criança no bar. Bebo água, bebo refri. O Eliel, quando era criança, o pessoal bebendo a cervejinha, ele pedia um Guaraná pra ficar enturmado. Porque era da mesma cor, né? Mas, Eliel, nesse pensando assim, você com esse conhecimento, que horrível falar, né? Esse conhecimento de vivência, quais são as coisas ruins, né? Porque hoje em dia tem muito jovem que cresce na igreja, cresce em um lar abençoado por Deus, né? Pela questão que o pai em casa, todo mundo. Qual é a pior coisa que você pode falar? Olha, isso daqui, essa realidade de bar, né? Vamos dizer assim, né? Uma coisa que você lembra quando você fala, nossa, isso aqui eu tô vendo, mas não queria que ninguém passasse, algum jovem, né? Porque muito tem curiosidade, né? Sim. Uma coisa que me marcava muito era a questão do pessoal que ia beber lá e ficava muito bêbado, assim, ao ponto de não conseguir sair do bar, né? Minha avó tinha que tirar, às vezes, né? Meu avô tinha que tirar.
E muitas vezes, alguns deles, minha avó, ela tinha um coração muito grande, então ela, além de... Ela, claro, eu não apoiava o bar, né? Mas ela fazia almoço não só pra gente, mas para todo mundo que fosse lá. Afinal de contas, assim, o bar lá, o pessoal que ia era amigos, né? Da minha avó, do meu avô. Então ela fazia almoço para todo mundo. E algumas vezes eu lembro de alguns homens dormirem lá, assim. Tinha um colchão velho, assim, ficava no canto lá e eles dormiam lá. Dormiam numa situação, assim, precária, né? E bêbado, claro, né? Então isso me marcou muito. Me marcava também brigas, né? Que às vezes acontecia, bêbados brigando e tudo mais. E assim, era cigarro, era bebida, era mulher, assim, mulher da vida, vamos dizer assim, né? Que frequentavam lá também, que estavam sempre por lá. Então, não era um ambiente para uma criança estar, né? Não era realmente um ambiente para uma criança estar, e então me marcou muito. E assim, uma das coisas que me marcou também depois, isso já depois, né? O Micael também vai concordar, é meu primo, né? Meu primo falecido, Charles, né? Porque ele foi criado junto comigo no bar e ele era mais velho que eu. Só que assim, a minha mãe sempre ia na igreja, então a gente ia na igreja. Já ele não, a mãe dele também não. Hoje, graças a Deus, ela vai, né, em Osternac com a filha dela e tal, a irmã dele. Mas ele, infelizmente, ele não teve esse contato. E por ele ter ficado lá, ele acabou entrando nessa vida de bebida, né, no vício, e estragou a vida dele. Então, faz quantos anos, Mica? Acho que faz uns 2 anos, né, que ele faleceu, né, o Charlie. Nossa, eu diria que menos que 2 anos. Menos que 2 anos. Menos, eu diria, né? Isso. Então ele faleceu por conta do vício. Ele tinha alguns outros problemas, né, claro, de saúde, mas ele é que foi agravou, internado. Né? Agravou. Sim, agravou. E ele teve uma convulsão e ele acabou falecendo. Graças a Deus, né? A gente sempre falou de Cristo para ele, o Micael, eu, o meu tio Valdir, e ele, graças a Deus, aceitou a Cristo antes de falecer, antes de ser internado, ele aceitou a Cristo. Mas ele foi um rumo diferente que ele tomou para a vida dele. Nós estávamos no mesmo local, né? Só que a diferença é que minha mãe sempre me direcionava para as coisas de Deus, né? Então, me marcou muito isso, né? Me marcou muito mesmo. Interessante pensar, né, nessa parte do seu testemunho, que nós vemos muito hoje em dia sendo dito que a pessoa é o fruto do ambiente em que ela está. Né? Então, a pessoa que mora numa favela, ela é quase que uma regra que ela tem que ser, e na verdade a gente vê que pela Bíblia, quando nós conhecemos o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, nós nos tornamos novas criaturas, temos nossas vidas mudadas por completo. E claro, eu não sou, não falo, não tenho coragem de dizer que algumas coisas vão ser influenciadas, sim, mas dizer que a pessoa é o fruto do ambiente onde ela vive, a gente consegue ver pelo teu testemunho. Mais uma vez, é uma confirmação de algo que a gente vê aí em todo canto, que não é bem assim. Sim. E eu vejo, pelos testemunhos do Eliel, né, o meio, o poder que o meio tem, né, como muitas pessoas alegam, mas o que eu vejo é a graça de Deus, porque o ambiente é horrível, mas o fato da mãe mostrar a palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem de reverter tudo, né? Quer dizer que pro homem, ele tá fadado a ter essa vida. Não. Ele tem as suas escolhas, ele teve, mas teve a orientação de alguém que conhecia a palavra de Deus, que o guiou para a esperança. Uhum. Sim. Mas passando ali um pouco mais adiante. Agora sim. Não, agora sim, pode falar da sua... entrar na adolescência, mocidade. E eu queria saber, a sua adolescência, mocidade, como que foram?
Depois, quando eu tinha 9 anos, né, mais ou menos, a minha mãe, ela se casou novamente e foi interessante, porque ela conheceu o meu padrasto aqui em Pinhais. Ela morava lá na cidade industrial e vinha trabalhar aqui em Pinhais e ela conheceu ele aqui. E ele, na época, os dois conheceram. Minha mãe não estava, acho que indo para a igreja, eu não me lembro muito bem de como era a situação, mas ela não estava frequentando regularmente a igreja, talvez estava um pouco afastada. E quando ela conheceu meu padrasto, ela voltou, né? E o meu padrasto aceitou a Cristo. E ele começou a frequentar Salem, né? Que é a atual igreja que eu estou. Começou a frequentar Salem, aceitou a Cristo, começou com estudos e tudo mais. E minha mãe casou, então eu vim morar para Pinhais, né? Então foi a primeira vez que eu tive assim uma família, vamos dizer assim, mãe, pai, né? E filhos. Porque quando eu morava no bar, vamos dizer assim, eu não tinha uma referência. Tinha o meu avô e minha avó, que eu sabia que era meu avô e minha avó, e tinha minha mãe. Então não tinha uma estrutura de família, né? Então quando eu tinha 9 anos, aí que eu fui ter uma estrutura de família, assim, né? Pai, mãe e filho, né? Então a gente veio para cá, e assim que eu cheguei em Salem, meu pai já tinha um tempo já, né, ali estudando, fazendo estudos com o pastor Samuel e Dona Lídia, e eu acho que na época o pastor Steve e o pastor Thompson estavam ali também, e o pastor Samuel chegou e perguntou para mim se eu queria me batizar, né? Até então não sabia o que era batismo, assim, já tinha ouvido falar, mas não entendia, né, o que era batismo. Eu falei, eu quero, né, mergulhar na piscininha lá na frente, eu quero. Então eu e meu padrasto, nós fizemos aula de batismo juntos, né? O pastor Samuel deu a aula de batismo, eu lembro até hoje, né, das lições e tudo mais. E eu compreendi, né, o que era o batismo, o testemunho público, e eu me batizei junto com meu padrasto. Então eu comecei a frequentar Salem aqui, então eu virei membro de Salem. Até então eu não era membro de Osternac, né, não tinha me batizado nem nada, só tinha aceitado a Cristo por meio de lá, e depois quando eu vim para cá, eu me tornei membro de Salem. Então minha adolescência, né, começo de adolescência foi aqui em Salem, né? Então eu me criei aqui em Pinhais, na igreja ali, então foi muito bom assim, e difícil também, né, questão de família, né, você eu passei a minha infância toda sem ter uma família, então quando começou, né, e meu pai também, meu padrasto também não tinha uma experiência para lidar com a família. Então, assim, foi uma experiência muito boa, né, a questão de ter um pai e tudo mais, e ter uma família e a gente construir a casa junto, né. Mas também ao mesmo tempo foi difícil, né, porque era a adolescência, a parte difícil da nossa vida, né. Acho que todos têm essa dificuldade, e foi um tempo também que muitas vezes eu me vi afastado de Deus, sabe, por conta de influências de outras coisas. E é engraçado, porque apesar de eu passar a infância no bar, lá eu não senti isso, mas depois, quando eu já tinha uma família, estava indo numa igreja, era membro, aí que começou a dificuldade. Mas graças a Deus, né, pode falar, pode me cortar. Graças a Deus, eu consegui, assim, por meio de Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo, a gente consegue crescer nas dificuldades, crescer na adolescência. Uhum. Então, Eliel, você comentou que na tua adolescência ali, começo de juventude, você começou a ser, eu acho que tentado, eu acho que foi mais nesse sentido que você comentou, coisas que lá no bar você enquanto criança não fazia. Minha pergunta é, talvez até voltando um pouquinho na história. Como a gente falou sobre influência, né? E nós sabemos que o ser humano é um ser extremamente influenciável. Você percebe na sua vida hoje que alguma coisa você trouxe dali, ou talvez na tua juventude, que você tenha sido influenciado com aquilo, talvez até vendo o ambiente como algo normal, né, e depois vendo a diferença e tal. Você acha que trouxe alguma coisa
daqueles tempos, ou foi algo que Deus realmente te protegeu e você conseguiu... Não, nunca fui tentado em nada daquele sentido. Assim, eu acredito que sim, tenha muita influência do ambiente que eu convivi. Mas eu acho que uma boa parte não seja por causa disso. Porque assim, a parte mais difícil realmente para mim foi a questão da adolescência no colégio, né? E eu acho que se tornou mais difícil por eu assumir o papel de cristão. Porque aí assim, quando, por exemplo, você está no colégio ou você frequenta algum local e as pessoas não sabem que você é um cristão, você meio que está camuflado ali no meio das pessoas, né? A não ser que alguém, que às vezes acontece, né? Você é um cristão? E pergunta para você, né? Do nada, né? Mas normalmente é assim. E no colégio, eu não sei, hoje deve estar muito pior, né? Mas na minha época era muito difícil, porque quando eu cheguei no colégio, claro, e tinha algumas pessoas também da igreja que estudavam junto comigo lá no colégio, mas eu sempre deixei claro que eu era um cristão, que eu frequentava a igreja, que eu era evangélico. Então isso se tornou um pouco mais difícil, tanto para o meu testemunho pessoal, também como para as outras pessoas, o que faziam, o que falavam, né, me apelidavam de pastorzinho. E isso, na verdade, não era uma dificuldade para mim. A dificuldade mesmo era comigo mesmo, né, com a minha atitude. Coisas que eu fazia no colégio que eu sabia que era errado, e eu sabia que era um mau testemunho, então isso pesava muito para mim. E às vezes, você não estando perto de Deus, você vai deixando essas coisas acumularem e chega um momento que você simplesmente só vai, né? Vai vivendo, vai, sei lá, vai se afastando de Deus, né? E eu acredito que talvez hoje seja mais difícil por conta de como a gente vê o caminho que o mundo está tomando, né? E as dimensões também que estão tomando os colégios e o que acontece dentro do colégio, né? Mas a questão do colégio é uma área bem difícil, e eu acredito que não foi só para mim, né? Talvez vocês também tenham alguma experiência, mas eu acho que o que me ajudou realmente foi a minha compreensão sobre a minha situação, né? O que eu estou fazendo? Qual é o meu testemunho? O que realmente eu estou fazendo no colégio, né? O que as pessoas veem, né, de mim? Então isso que deu aquele... Claro, as mensagens na igreja, as coisas que eu aprendia, isso tudo foi pesando, né, no meu coração, e isso me levou a tomar uma atitude drástica, né? Ou eu mudo, ou eu não sou mais crente, né? Alguma coisa está errada. Tanto que teve uma fase na minha adolescência que eu duvidei da minha salvação, porque eu estava tão longe de Deus, eu estava tão acostumado com as coisas do colégio, do mundo, né? E não estou falando aqui que eu bebia, ou ele fumava, ou ele Não, eu digo coisas realmente que um cristão deve se preocupar, como palavrão, linguajar, piadas, até mesmo estar na roda dos amigos, né? Você está ali no meio, rindo das coisas que eles fazem. Então são coisas que vão pesando no coração, ou devem pesar no coração do cristão, e que pesavam no meu coração. Então eu ficava assim, mal, e aquilo ia acumulando, e teve um momento que eu estava nos jovens, né? Isso já foi na juventude, que o pastor Samuel fez uma pregação assim, aquela que vai bem na sua ferida, né? E ele falou sobre, olha, se você não é salvo e você morreu hoje, você vai pro inferno. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas que vida de salvo eu tô levando, né? O que tá acontecendo comigo? Eu sou salvo realmente? Só tô vindo pra igreja, né? Então eu fui e cheguei, e ele pode confirmar, eu cheguei e falei, pastor, eu acho que eu não sou salvo. Eu tenho dúvida da minha salvação. E a primeira coisa que ele me perguntou foi sobre minha vida espiritual, né? E era uma coisa que eu não tinha, né? Não estava tendo. Não tinha vida espiritual, não tinha oração, não tinha devocional, não tinha leitura. Então, isso mudou muito depois que eu comecei a me preocupar com isso. Mudou bastante. E não foi de um dia para o outro, né? Mas teve uma mudança muito, muito grande, né? Com relação a isso. Então acho que o bar em si, ou a minha vivência no bar, não teve tanta influência nesse sentido. Mas isso é interessante.
E Léo, e uma coisa que é incrível, né? Vou esperar a danada aqui parar. Tem uma cachorra aqui sem vergonha. Meu cachorro. Agora tem aí. Léo, assim, tem essa influência, você disse que não sentiu tanto, né? Da questão, assim, da sua infância no bar, vivendo com os seus avós, com os donos, mas você sentiu influência, então, vamos dizer assim, de relacionamentos na juventude. Né? Que você falou que gostava de estar ali no meio, ou ria das piadas. Para você, né, nesse seu período da sua mocidade, adolescência, quais foram essas lutas, né, as maiores dificuldades para você? Depois que esse estralo veio, né, que você falou, não, minha vida não é de cristão. Qual foram essas lutas, né? Questão de influência, amizades, como que foi essa... O que te influenciava? Você sentiu que te afundou na sua vida espiritual? Primeiramente, eu acho que a amizade e as pessoas que você convive é o que vai nortear a sua vida, né? Tanto na igreja, né, ou espiritualmente, que você tem círculos, né, de amizade, tanto na adolescência, na juventude ou depois, né? Mas isso influencia muito nas suas decisões. Por exemplo, uma coisa que foi difícil para mim foi quando eu realmente decidi, né, fazer as coisas certas, deixar claro isso para os meus colegas na escola, né? Eu não era uma pessoa que, tipo, tinha vários amigos ou fazia parte do grupo dos populares, né? Eu costumo dizer que eu era da parte dos excluídos, né? Mas tinha um grupo dos excluídos, essa é a questão, né? Mas, assim, eu tive que deixar claro para eles que eu era um cristão e que eu tinha que tomar outras decisões, né? Outras atitudes. Talvez eu não cheguei e falei para eles, mas eu tomei uma atitude diferente, né? Algumas coisas eu não fazia, né? Por exemplo, uma das coisas que foi muito claro assim para mim e para eles era muito claro era a questão de ficar na época, né? E na época o ficar não era igual hoje, né? Na época o ficar, se você abraçasse uma menina, você já estava ficando com ela, né? Não precisava você nem beijar ela, né? Se você abraçasse e saísse abraçado com ela, já era considerado o ficar. E na época era muito... Hoje deve ser assim, não sei, né? Não tenho contato com o colégio, mas na época era muito visível essa questão de você gostar de uma menina e eu vou ficar com ela depois do intervalo, ou depois do recreio, ou depois... E os meus amigos, apesar de serem do grupo dos excluídos, mesmo assim eles ficavam. Tinha muita menina, não sei o que acontecia, né? Mas eles ficavam. E eles viam essa diferença por quê? Eles sempre falavam assim, eu nunca vi você com uma menina, eu nunca vi você ficando com ninguém e tal. E eu falava assim, não, eu sou cristão, eu não posso, tal, não devo fazer isso, eu não apoio isso. Sobre as amizades, e como que eram suas amizades no quesito igreja? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um entre aspas aqui da minha vida. Eu tinha uma dificuldade. Eu tinha grupos de amizades escola, e aquele era meu amigos, colegas escola, e tinha grupo colegas, amigos, igreja, e eu não misturava um com o outro. Quando eu era jovem, adolescente, eu tinha distintos, né? E eu percebia como muitas vezes, óbvio, eles iam entrar em conflitos. Então, você disse que teve essa influência, depois conseguiu lutar, né, com as amizades mundanas, mas como eram suas amizades na igreja? Te ajudou? Como que era esse relacionamento com o pessoal da sua idade? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 9 anos, né? Então, quando eu cheguei, não foi assim, tipo, cheguei e consegui fazer amizade com todo mundo, porque apesar de eu conseguir falar hoje, né, tranquilo, sem ter vergonha nem nada, né? Na época que eu cheguei na igreja, eu tinha muita vergonha, né? Quando eu era adolescente, assim, até uma certa idade, eu não falava, eu ficava quieto no meu lugar, pelo menos na igreja, né? No colégio talvez um pouco mais, mas na igreja eu era bem quieto, assim. Mas depois, na igreja eu fiz algumas amizades, né?
Inclusive uma delas, que era assim, o meu melhor amigo na igreja, infelizmente ele não está na igreja hoje, né? Mas ele me ajudou muito, assim, né, na questão espiritual, porque a gente conversava sobre dificuldades, né, na escola, uma família, e a gente sempre colocava, né, Deus em primeiro lugar. Inclusive, o canal da Rádio Êxodo lá, eu comecei com ele, né? A gente começou junto. A gente era, assim, na igreja, se procurasse eu, você ia achar ele. Se procurasse ele, você ia me achar. Então, a igreja me ajudou com relação a esses tipos de amizade. Mas eu também era uma pessoa que fazia amizade com outras pessoas, não só da minha idade, mas com irmãos mais velhos, né? Eu tinha muita amizade com os jovens da época, né? Que hoje, graças a Deus, a maioria estão nas igrejas, né? Alguns na nossa igreja, outros em congregações. Então, as amizades da igreja me influenciaram nesse sentido. Mas, por exemplo, no teu caso, você separava, né? Quando eu como eu decidi a fazer a vontade de Deus, né? A fazer a vontade de Deus não só na igreja, mas na escola, eu chamava meus amigos para ir para a igreja. Eu lembro que um deles foi umas 3 vezes, né? Inclusive na terceira vez ele aceitou a Cristo e tudo mais, mas acabou que ele não continuou frequentando nem nada, né? Mas eu chamava eles para ir para a igreja, né? Então eu tentava aproximar eles da igreja, dos meus amigos da igreja. Mas não teve muito, né, esse contato, né? Eles não iam muito para a igreja, não gostavam. Talvez para a gente conseguir até adiantar um pouco a conversa, desse tempo do novo convertido e tudo mais, até o ministério que hoje você está atuando. Obviamente as partes principais, o que Deus trabalhou ali na sua vida, o que de testemunho, de bom testemunho, você consegue passar para quem está assistindo ali, até mostrando que é alguém que nasceu ali no meio da bebedeira, não que você bebesse, né, mas no meio de um monte de bêbados, no meio de música, falando coisas erradas o dia inteiro e tudo mais, e hoje é pastor, né, de uma igreja, ou ajuda ali. Qual foi as coisas principais ali que aconteceu nesse meio tempo? Certo. Só antes, né? Antes de fazer esse salto, quando eu acho que foi com 9 ou com 10 anos que o Mikael veio para cá, para Curitiba, né? Eu acho que foi, né, Mikael? Nessa época mais ou menos, né? Eu acho que foi depois. Eu tava com 11, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tinha 11 anos. Mas até mas algo foi também. Até algo que alguém perguntou no Instagram, não lembro bem, se o Eliel é parente do Mikael, que tem o mesmo sobrenome. A gente já falou um bocado de vezes, né? Mas somos primos. Mas somos primos assim que eu só fui conhecer o Eliel depois de adolescente, né? Não conhecia, não tinha contato nenhum. Na verdade, até quando a gente era menor, bem menor, eu fiz uma viagem de férias para Curitiba, e daí eu conheci, né? Tinha até uma foto lá, foto que deve ser escondida. Sim. Mas... Dona Marli, mostra pra nós. Vai aparecer aí, Dona Marli. Quadradinho aqui, ó. Que horror. Mas depois só que a gente se mudou pra cá, que eu vi que a gente veio se conhecer, conversar mesmo, né? Sim. E por que eu voltei? Porque o Enio perguntou sobre as amizades da escola, as amizades da igreja. Mas uma das amizades, e talvez seja a que mais me influenciou, foi a do Mikael. Não é porque ele está aqui, né? Não é porque ele faz parte desse canal, mas realmente foi a amizade que me influenciou. E apesar de eu ter irmãos por parte de pai, o Mikael eu sempre considerava ele como, hoje, né? Eu considero ele como um irmão para mim, porque a gente conversava muito. Talvez não quando a gente era criança ali, né? Adolescente, mas depois, acho que talvez com 15, 16 anos, a gente começou a conversar mais sobre assuntos mais edificantes, né? Coisas da Bíblia, até em relação a chamado, né?
Então, uma das amizades que me influenciou muito e por consequência era parente, né, tudo mais, foi a do Micael, do pastor Micael. Então, a gente conversava muito sobre ministério, sobre fazer a vontade de Deus. A gente se divertia também, né, brincava. Eu passava as férias na casa dele. Então, uma das amizades, né, talvez a principal, que me ajudou muito nessa questão espiritual foi do Micael. Não posso passar essa fase sem falar dele, senão ele depois vai ficar chorando nos comentários. Exatamente. E pessoal, o pessoal que está assistindo aí, ele acabou de falar pastor Micael, eu olhei ali, está escrito pastor Micael, eu olhei o dele, está escrito Eliel. É pastor Eliel também, tá? É só que eu esqueci de escrever ali. É pastor Micael, pastor Enio e Eliel. É só ele. Eliel, pastor estagiário. Esse pulo que o Micael está mencionando, de passos importantes, né? Até a chegada no ministério, inclui também esses passos que foi necessário, né? Importante. Inclui também como foi seu chamado, né? Como que Deus lhe moveu. E se você puder, aí você encaixa aí o que foi como foi essa caminhada até você aceitar o ministério, os seus estudos, e depois a gente chega na parte boa que salva, segunda salvação sua, que foi encontrar sua lindíssima, excelentíssima esposa, que é um milagre de Deus, você encontrar ela. Para todos nós. Então, para todos nós, né? Deixando claro isso. Não sei se eu concordo com isso, não. Tá. Não. No caso do Micael, foi dedo direto de Deus. Ó. Né? Senão... A entrevista assim, com o pessoal que faz parte do negócio é assim, né, que funciona. Só bagunça. Então, passando para a adolescência ali, na juventude, quando eu senti o desejo de servir mais a Deus ali, conversei com o pastor Samuel, aí eu comecei a desenvolver minha vida espiritual, né? E eu fui no dia do seminarista, com 16 anos de idade. E foi ali que eu realmente senti o desejo de entregar a minha vida para Deus, para o ministério integral. Tá? Eu não sabia se era pastoral, se era pastor, se era missionário, mas eu queria, né? Tinha esse desejo. Então eu falei com o pastor Samuel, depois eu falei com minha família, né? E depois eu falei com o Micael. Eu não sei se foi nessa ordem. A do pastor Samuel eu sei que foi o primeiro. Mas eu falei com o Micael, inclusive na época ele não queria ser pastor, né? Eu falei primeiro para ele que eu queria ser pastor. Eu fugia. Fugia muito. E ele formou primeiro do que eu, né? Mas eu conversei com ele e a gente orou junto, né? Eu acho que ele orou, né, por mim e tudo mais. E então teve esse passo, né, de conhecer o seminário. Apesar de eu já conhecer o seminário no Soldado de Cristo, né, participei do primeiro acampamento, mas esse dia eu fui como assistente para ver o dia do seminarista, né? E depois passou um bom tempo, até 2017, que foi quando eu entrei no seminário, né? 2017, 18, 19, 20, 17. Então eu só entrei no seminário em 2017. Então passou um bom tempo, eu comecei uma faculdade de publicidade e jornalismo, né? Eu já tinha a Rádio Êxodo, né? Uma zoeira, mas eu gosto muito, né, de publicidade e jornalismo. Então eu comecei a fazer, porque também foi uma época assim de dificuldade para questão do chamado, né? Eu falei com a minha família e teve uma questão de dificuldade ali de aceitação por parte dos meus pais, né? Nem tanto da minha mãe, mas talvez ali conversando um pouco mais sobre isso, orando, né? Então passou um bom tempo ali de conversa e oração sobre isso. O pastor Samuel indo em casa, fazendo reuniões, conversando. E nesse meio tempo eu acabei não desanimando, mas me afastando um pouco desse chamado. E aí comecei essa faculdade, mas também não durou 2 meses, porque eu fiz o primeiro mês, um ambiente também assim, eu não aconselho ninguém, não que eu não aconselho fazer faculdade, mas realmente é um ambiente muito ruim mesmo, assim. Para um crente, ele tem que estar muito bem com Deus para estar, pelo menos em publicidade e jornalismo, não sei nos outros cursos, mas no curso que eu fiz. Mas foi 2 meses assim de Deus trabalhando na minha vida. E quando eu fui
cancelar o curso, né? Eu cheguei lá e falei que eu queria cancelar. A mulher falou assim, você não quer trancar para você voltar? Eu falei, eu não vou voltar. Não vou voltar. Eu sei qual é a minha missão, né? Eu sei qual é o meu chamado. E quando eu cancelei tudo, eu senti aquele alívio, né? Aquele peso que estava nas minhas costas, eu senti aquele alívio. Então, a partir desse momento, eu entreguei nas mãos de Deus o meu chamado e o meu desejo de entrar no seminário. Então, todo começo de ano para mim era uma nova esperança de entrar no seminário, né? De fazer minha inscrição, de poder participar das aulas e fazer o meu curso. Então, era engraçado que os seminaristas, quando eu ia para lá, o pessoal até achava que eu era seminarista já, né? E você tá em qual ano? Eu falei, se for contar os dias de seminarista que eu já participei, acho que eu já fiz um ano já. Mas, graças a Deus, eu consegui entrar, né? Eu consegui me matricular em 2017. E antes disso, eu passei um ano morando junto com o Lucas, né? Um amigo nosso. Foi uma experiência muito boa, né? Os pais deles foram para a África para ajudar lá o missionário Pastor Divino. E nesse meio tempo, os meus pais se mudaram para o litoral, então eu não tinha casa. E o Feijão é o apelido dele, né? O Lucas tinha a casa e precisava alguém para dividir a despesa. E eu fui lá e a gente conversei com os pais dele. E graças a Deus foi 8 meses que a gente passou junto ali. Graças a Deus foi só 8 meses, porque acho que se fosse um mês a mais a gente tinha morrido. Porque eu não tinha nenhuma noção de como era viver sozinho. Mas foi muito bom, a gente comeu muita pizza. Muito miojo. Comeu muita pizza. Levava todos os meninos da igreja lá para casa. Mas foi muito legal. E depois eu entrei no seminário e fiz os 4 anos, claro. Antes, né, um ano antes, eu conheci a minha esposa, né, a Sara. Ela entrou um ano antes. E quando ela chegou aqui, eu já, né, falei, essa vai ser minha esposa. Eu entreguei nas mãos de Deus e a gente começou a se conhecer. Ela foi seminarista na nossa igreja, né? Aí toda aquela história, né, de seminarista e tal. Eu falei sobre o meu chamado e a gente começou a conversar e, graças a Deus, hoje nós somos casados. Depois que eu entrei no seminário, passou mais um ano para depois eu começar a namorar, quase no meio do ano, com a resposta do seminário para permissão, né? Mandei permissão até para o presidente do Brasil, né? Mas, graças a Deus, foi muito bom, um tempo muito edificante, né? No seminário, muitos desafios. E eu me formei ano passado, casei também ano passado, em dezembro. E neste ano, atualmente eu estou ajudando em Salem, estou sendo treinado pelo pastor Samuel e pelo meu amigo pastor Jonatas, conheci ele como seminarista também. E tem sido uma grande bênção. Eu e a Sara estamos aprendendo bastante, mas o nosso objetivo é missões, né? Nós temos o desejo de missões. Então, estamos orando, estamos pedindo a direção de Deus, estou estudando para o meu concílio, né? E também o desejo de entrar na missão, na MBBF. Então, é um pedido de oração também para os irmãos em relação a isso. Eu já chamei aqui para o norte do Paraná um bocado de vezes. Olha só, legal. Convite tem um monte. Olha só, legal essa parte. Eu não sabia desse âmbito, desse vocação, né? Desse direcionamento. Tanto que essa é a minha pergunta. Porque sim, uma coisa que eu menciono em conversas que quando a gente sai do seminário, a gente tem muitos sonhos, muitos planos, né? Aí depois vai passando o tempo, Deus vai direcionando, vai podando, vai nutrindo alguns, né? E eu ia perguntar qual era o direcionamento de Deus para sua vida. Já está demonstrando aí em missões. Sim. E fala pra gente como foi que Deus tem te direcionado para isso. Eu estou gravando a língua. Antes mesmo de entrar para o seminário, de entrar para estudar o curso do seminário, eu sentia já o desejo para missões. Eu não tinha certeza e eu não posso também afirmar hoje que é isso que Deus quer para minha vida. Eu não posso afirmar e não posso colocar isso também como uma regra, tá? Isso é uma das coisas que eu converso muito com o Micael, né? A gente conversa muito sobre ministério, mas o nosso desejo, se me perguntarem hoje, né, Eliel, o que você quer fazer? O nosso desejo é missões, né? Nós estamos orando
para a direção de Deus. Deus pode me direcionar para uma igreja? Pode. Eu vou recusar? Não. Se for a vontade de Deus, nós vamos para a igreja, e eu e Sara, nós temos isso muito claro em nossa mente, né? Com relação à vontade de Deus. Mas se perguntarem para nós hoje qual é o nosso desejo, é a questão de missões. O da Sara sempre foi também, antes mesmo de entrar no seminário. Nós tínhamos alguns planos. Eu, antes de entrar no seminário, ela também. Durante o seminário, nós fizemos alguns planos, mas Deus muda os nossos planos, né? Então, algumas coisas, talvez a maior parte dos nossos planos mudaram. Não só por causa da pandemia, mas também por outros fatores, né? Questão de missões e tudo mais, alguns campos que a gente tinha em mente. Mas eu acho que a lição que eu aprendi até agora é que você deve estar disposto a servir aonde você está. E também estar com o coração aberto para que Deus te direcione para o ministério que Ele deseja, né? Que Deus deseja para a sua vida. E é muito bom quando você está em paz com Deus e você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, você está dentro da vontade de Deus, né? E você sente, não sei, provavelmente os dois devem sentir também, né? Deus está te direcionando, apesar das dificuldades, você, por exemplo, nós estamos sendo treinados, né? Isso tem sido muito bom, nós temos sentido essa paz, né? E o desejo de ajudar na igreja, tendo outra visão. As pessoas falam assim, Eliel, mas você conhece Salem, você passou a sua vida inteira ali em Salem, mas quando você entra para você trabalhar junto com os pastores, na diretoria, na liderança espiritual da igreja, é totalmente diferente. Você tem uma visão totalmente diferente da igreja, né? Então, isso tem sido uma grande bênção para nós. E também Deus tem colocado algumas coisas nos nossos corações, né? Com relação a aprender a administração da igreja, né? E eu acho que é fundamental para o missionário também saber isso, né? Saber administrar a igreja, saber como funciona realmente uma igreja, né? Uhum. Então, Eliel, antes do Micael dar os recados finais da nossa conversa, algumas coisinhas que eu quero que você fale para o pessoal aqui de casa. Primeira, uma mensagem, ou mensagem para os jovens, para a igreja, algo que você gostaria de falar diretamente. Não fala a mensagem, senão ele já puxa o devocional de domingo à noite aí, tem mais 4 horas aqui. Mas uma mensagem que você queria deixar, outra coisa. Primeiro, uma mensagem. Segundo, algo marcante que Deus fez na sua vida, que te ajudou, tem ajudado a fortificar a sua fé. E se você tem uma pergunta que a gente deixou de fazer, você gostaria muito de ter falado. Tá. Vou por partes. O que eu posso dizer? Primeira coisa é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Na sua vida espiritual. E assim, as pessoas pensam também sobre estudar a palavra de Deus é para o pastor, né? Estudar a palavra de Deus é para o missionário. E o objetivo desse canal, né? O objetivo do nosso projeto é que as pessoas mudem essa mentalidade, né? De aprender sobre Deus, de buscar mais conhecimento da palavra de Deus. E isso é para todos, né? Para o diácono, para uma pessoa que é membro ali da igreja, ativo. E um conselho que eu dou é busque conhecimento na palavra de Deus, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, né? O que aconteceu, Nico? Busque conhecimento, só faltou ET Bilu aqui na tela. Então, busque a Deus em primeiro lugar e também se preocupe com a sua vida espiritual. É uma das coisas que me marcou muito, sabe? É uma das coisas que fez a diferença na questão do meu chamado, na questão do meu crescimento na igreja ou até mesmo em casa. A preocupação com a vida espiritual. Eu acho que talvez falte um pouco isso nos dias de hoje, sabe? Com o devocional, com a oração e em aprender mais sobre a palavra de Deus, porque eu lembro que o que me marcou bastante assim na minha vida espiritual
é talvez ter uma vida superficial, o crente superficial, sabe? Porque assim, eu fui criado não num lar cristão, porque eu morei lá na casa da minha avó, no bar, mas eu fui criado com uma mentalidade de um lar cristão. Minha mãe sempre me levou para a igreja, então eu sempre tive essa ideia de cristão, né, vontade de Deus. E para alguém que tem essa criação, talvez esse conselho seja mais direcionado para isso, né, para essas pessoas, é muito fácil você se tornar um crente superficial. Você vai para a igreja e aquilo se torna uma rotina para você, então é normal você ir para a igreja, você fazer o seu devocional e, né, estudar. Então, não deixa que se torne rotina. Tente buscar que seja mais profundo, né, que seja uma experiência realmente com Deus. E depois que eu comecei a buscar isso, eu realmente comecei a crescer espiritualmente, né? Tenho muito ainda para crescer, muito para aprender também. Mas uma das coisas fundamentais é realmente ter uma vida espiritual verdadeira, né? E não é de um dia para o outro. Uma das coisas que eu aprendi também é que demora. É difícil, né? Exige dedicação, tempo. Então, às vezes fica muito frustrante você, amanhã eu vou... E até foi uma das coisas que eu preguei na última pregação. Amanhã eu vou conseguir fazer tudo que eu planejo na minha vida espiritual. Faça uma coisa de cada vez, né? Comece na sua leitura, comece na sua oração, comece estudando textos pequenos, e aí sim vai conseguir crescer espiritualmente, vai ter a santificação, né? E eu acho que pergunta, não... Talvez quando eu perdi meu cabelo, né? Mas foi ao mesmo tempo que o Micael. O que a gente aconteceu? sabe que você perdeu o cabelo quando você foi lá enfrentar o Clark Kent, a Kryptonita. Aí. Não. Foi ruim. Foi bem ruim. Vai lá, Micael, dá teus recados aí. Recadinho do coração agora. Certo, beleza. Algumas coisas, pessoal, você está assistindo. A gente está finalizando o vídeo, mas ainda não sai daí. Por quê? Queria comentar algumas coisinhas. Aqui embaixo, você está vendo aqui, embaixo da minha imagem, tem o Enio. Daí do lado do Enio está escrito o símbolo Fala Soldado. E embaixo está ali, ó, Facebook Arsenal Teológico e Instagram @Arsenal Teológico. Então, entra lá. Nós estamos começando a fazer girar essas redes sociais, mas entra lá, nos dá um apoio, se inscreve, nos siga lá, eu nem sei bem os termos, mas nos acompanhe lá, tá? Isso vai nos ajudar bastante. Como o pastor Léo falou, a nossa ideia, o nosso objetivo com o canal do Arsenal é justamente fortalecer cada irmão. E daí eu já entro no segundo aviso ali, que percebeu que a cor está diferente, o nome do quadro é diferente. Foi um pouco parecido com as nossas outras entrevistas, porque o Eliel também é pastor. Só que esse quadro nós vamos dedicar para todos os nossos irmãos. É um quadro de testemunho, nós queremos ouvir o seu testemunho. A gente sabe que quando nós ouvimos testemunhos na igreja, às vezes a gente sai revigorado, porque a gente vê que Deus agiu na vida de um irmão, algo que talvez nós estamos passando por aquilo, né? Nós nos sentimos encorajados. Então, se você tem um testemunho de salvação, um testemunho de chamado, que seja assim, algo que você queira passar para outros, entre em contato conosco. Como que você faz isso? Coloque aqui embaixo nos comentários, falando, eu gostaria de alguma coisa assim, ou até mesmo entra lá no Facebook, manda pra gente na caixinha lá, não sei se chama direct ou alguma coisa assim, no privado, né? No Instagram também dá para mandar pra gente. Manda lá o seu contato, e com isso nós vamos entrar em contato e a gente quer gravar com vocês também. Não precisamos conhecer a pessoa. Se o testemunho de vida for realmente algo centrado na palavra de Deus e tudo mais, nós vamos gravar sim com vocês, tá? Terceira questão, nos ajude nesse vídeo. Coloca ali, dá um like, coloca um comentário, compartilha
com o resto do pessoal, tá bom? Pessoal, a gente está chegando, a última vez que eu vi, estamos com 93 inscritos. Estamos chegando a 100 inscritos. Você fala, nossa, mas só 100. Só 100, né? Fazer o quê? Mas, pelo menos, se a gente chegar em 100, a gente consegue alterar já é uma igreja. O link. A igreja do pastor aí tem 14 membros? 100 já é um bocado, né? Mais que uma congregação, né? Então, se a gente conseguir chegar a 100 inscritos, nós vamos conseguir mudar no YouTube lá, colocar youtube.com.br/Arsenal Teológico. Então, daí a pessoa vai chegar no nosso canal. Hoje em dia a pessoa precisa colocar lá, sei lá, @sustenido, e então não se torna fácil. Tá? Nos ajuda com isso. Se inscreve, compartilha, pede lá pro pessoal, se inscreve lá no canal. Até os membros das nossas igrejas, né, se inscrevam lá também. E eu acho que, da minha parte, eu acho que é isso. Bom, irmãos, com isso estamos terminando mais esse vídeo. Como foi dito, o nosso intuito é que essas conversas possam estar ajudando as suas vidas e que a minha vida, a vida do Micael, do pastor Eliel, possa estar, de alguma forma, ajudando a você a tomar alguma decisão. Então, muito obrigado por vocês estarem assistindo até agora. Mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, não custa nada, aquele joinha também irá nos ajudar bastante. E Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, uma boa semana, dependendo de como vocês estiverem assistindo esse vídeo. Até a próxima. Eles levavam a Bíblia, você acredita? Às vezes que eles chegavam. Eu tô Eles levavam. Eu fiquei tentando segurar, até mudei pra tua câmera, só que eu não consegui. Não, se você tentou segurar, imagine eu aqui, né? Tá bom. Coitado, foi mal cortar, eu não consegui segurar. Então, irmãos, com isso vamos dar término do nosso Não, vídeo. peraí, volta isso, foi horrível, volta lá. É que eu perdi o embalo. O Enio. Esqueceu como fala?